Olá, boa noite. Boa noite para você. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre restrição do foro privilegiado. A repórter Carla Lucena tem os detalhes desse julgamento para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. E é isso mesmo, até o momento, 10 ministros votaram sobre a prerrogativa de foro em razão da função nos casos que investigam crimes cometidos por parlamentares. Lembrando que o julgamento deste tema começou em maio de 2017. A questão chegou ao plenário após uma questão de ordem apresentada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele é relator de uma ação penal contra o ex-deputado federal Marcos da Rocha Mendes. Da sessão de hoje, votaram os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Vamos acompanhar na reportagem como foi o início da sessão de hoje. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Ele fez um levantamento histórico sobre a prerrogativa de foro em razão da função no Brasil desde a época do Império até a Constituição atual de 1988. Disse que as autoridades máximas devem ser julgadas pelos órgãos superiores e ressaltou o avanço da legislação no combate à corrupção. Sobre o caso, o ministro Dias Toffoli considerou que não cabe interpretação restritiva do tema e acompanhou o ministro Alexandre de Moraes. A restrição do foro deve ser para crimes cometidos a partir da diplomação do parlamentar e os delitos relacionados ou não ao cargo. Ressalvando minha posição pessoal quanto à impossibilidade de se interpretar restritivamente a prerrogativa de foro dos membros do Congresso Nacional junto ao Supremo Tribunal Federal, eu resolvo a questão de ordem no sentido de, primeiro, fixar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os membros do Congresso Nacional exclusivamente quanto aos crimes praticados após a diplomação, marco objetivo, independentemente de sua relação ou não com a função pública em questão. O julgamento sobre alcance de prerrogativa de foro em razão da função começou em maio do ano passado. Os ministros Luiz Roberto Barroso, relator, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Marco Aurélio, o decano Celso de Mello e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, votaram para que o foro fique restrito ao crime cometido durante o exercício do cargo e tiver relação com a função de parlamentar. E depois do voto do ministro Dias Toffoli, o ministro Ricardo Lewandowski também acompanhou a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes para restringir o foro a todos os crimes cometidos a partir da diplomação do parlamentar, sendo esses crimes relacionados ou não ao exercício da função. Vamos acompanhar um trecho do voto do ministro Ricardo Lewandowski. Esta solução proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, a meu ver, protege o parlamentar contra, digamos assim, alguma ação de natureza temerária que possa, eventualmente, tisnar ou dificultar o pleno exercício do mandato. Entendo que aqueles crimes que foram praticados antes da diplomação, como propostos, porque não interferem a rigor, ou pelo menos não com tanta intensidade no exercício do mandato, deve ficar a cargo das instâncias ordinárias apropriadas. E o julgamento foi suspenso e vai ser retomado amanhã com o voto do ministro Gilmar Mendes. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. E quem está aqui para comentar a sessão de hoje é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuppolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Karina, boa noite. Como é que esse caso chegou ao Supremo? Trata-se de uma ação penal, ao contrário do que eu falei no dia do plenário agora há pouco, que era um recurso extraordinário, mas, na realidade, chega até o Supremo Tribunal Federal com uma ação penal que começou lá embaixo, quando o ex-deputado Marcos da Rocha Mendes era prefeito, foi candidato à prefeitura do município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e foi acusado de compra de votos, de corrupção eleitoral. Em 2013, ele era prefeito, mas só em 2013 a denúncia foi recebida em razão dele ter se tornado prefeito no TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Mas com o término do mandato dele como prefeito, a prerrogativa de foro, que era do Tribunal em segunda instância para processar e julgá-lo nesse crime eleitoral, acaba sendo declinada para a primeira instância da Justiça Eleitoral porque ele deixou de ser prefeito.
Logo depois, ele se torna suplente de deputado federal e tem que vir para Brasília para assumir o cargo de deputado federal em razão do afastamento dos deputados do partido. Tornando-se deputado federal, o processo que estava na primeira instância da Justiça Eleitoral vem para o Supremo Tribunal, porque é o juiz natural para processar e julgar deputados federais, senadores da República, enfim, autoridades da competência da Suprema Corte. Enquanto deputado federal, o processo tramitava aqui no STF. No entanto, ele se candidatou novamente à prefeitura no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e tornou-se prefeito. Logo, o processo teria que sair novamente do Supremo para ir para o Tribunal Regional Eleitoral. Só que quando ele renuncia ao mandato de deputado federal para se candidatar à prefeitura, o processo já estava aparelhado e já estava instruído, pautado para julgamento na turma. E aí o ministro Luiz Roberto Barroso suscita a questão de ordem nessa ação penal para se discutir a restrição dessa prerrogativa de foro em razão desse sobe e desce dos processos criminais, em razão das autoridades que têm essa prerrogativa firmada na Constituição Federal. Então, tudo começa com essa ação penal e essa questão de ordem apresentada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação penal, nesse caso do ex-deputado Marcos da Rocha Mendes. É bem provável que esse julgamento se encerre na sessão de amanhã da quinta-feira, né, Karina? É um julgamento que se iniciou já há um ano, houve um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes no primeiro momento, depois o voto do ministro Dias Toffoli na sessão plenária de hoje, e amanhã a grande expectativa é que o voto, bastante alentado do ministro Gilmar Mendes, ele disse que tem pelo menos 50 páginas de voto, deva concluir esse julgamento e aí firmar-se um posicionamento do Supremo acerca dessas ações penais, se continuam no Supremo ou se são declinadas para as instâncias inferiores. Obrigado, Karina. Eu que agradeço.